Boa noite, galeries! Bem-vindos ao Papo Rider edição número 16. Aqui é a sua host, Lu Wake, e essa noite nós vamos conversar com o Luiz Bauer. É o Ginas. O Ginas, gente, para quem não sabe, vou dar uma breve introdução aqui. Foi ele que criou a Feira do Wake, que antes tinha nome de Wake Desapego. Ele faz parte lá da organização de campeonatos, junto com a BW, organizou também o Mundial de Wakeboard com eles e o Paulista de Wake Park com o Boitinho. Aí o Luiz Bauer entrou, vamos chamar, ele vai terminar de se apresentar. E aí, galerinha? E aí, Lu? Boa noite. Boa noite, bem-vindo, obrigado por aceitar o convite aí. É meio tenso indo por conta da prova, foi treta, mas... Gina, conta pra nós a primeira coisa, pergunta número 1. Por que diabos o seu apelido é Gina? Então, foi coisa do jovem, né? Quando eu entrei no Mob lá e tal, eu ainda curtia uns country, não sei o que e tal. Aí eu curti usar bota, chapéu, fidelão, não sei o que, calça jeans, camisa xadrez. Aí tem um nome lá no sul que a gente fala, que é ginete, faz gineteada, né? Que monta em cavalo bravo. E daí o jovem começou a me chamar de ginete por conta disso. Aí começou as derivações, né? Jai, Gina, ginete. E foi isso. Entendi. Mas faz sentido, hein? Aquelas roupas, principalmente lá do Sunset, que você estava usando, que a gente saiu. É, aqueles dias lá que nem o Bruninho, né? Depois de bêbado, ficou vestindo minhas botas com capacete. É, dá um estilo, né, pra pessoa. Tem que ter estilo próprio, né, não? Então. Ô, Ginos, conta pra gente, né, que a gente sempre quer saber do começo. Qual que foi a história do seu primeiro contato com o wake? Então, no começo, quando o jovem criou o MOB, que era MWS ainda na época, lá por 2015 foi o meu primeiro contato, que meu pai tinha serralheria na época e o jovem me cotou para fazer uns serviços lá no Cable, né, com meu pai. E meu pai achou legal e quis me apresentar. Aí eu fui lá, andei uma vez, achei irado, só que na época a gente não tinha muita condição de ficar indo, né, várias vezes. Então fui aquela vez e meio que não fui mais. Aí eu voltei lá em 2018, andei mais uma vez. Até essa vez eu acho que o Doca nem lembra dessa história, mas foi uma vez que o Doca tava lá, eu andei tipo meia hora e cansei tanto que tipo desmaiei, comecei a desmaiar assim, tipo, de esforço. Eu fiquei andando meia hora direto, indo e voltando, de tanta vontade que eu tava de andar, porque fazia muito tempo que eu andava e eu tinha certeza que eu não ia andar tão tão cedo assim. Aqui, só uma coisa rapidinho. Parece que tá dando um retorno aí no seu som. Dá uma olhadinha aí, tá dando um eco. Ah, é porque eu tô numa sala grande. Tem um microfoninho aí, será? Tem. Se Tem não tiver, fone? tá bom. Vai, manda brasa. Beleza. Vamos que vamos. Continua a sua história aí. Você quase desmaiou, então. Daí, tipo, o Doc olhou pra mim assim quando eu tava no Doc Start ali tirando as coisas, quase caindo. Ele, Uhum. mano, você tá bem? Mas enfim, daí eu nunca mais andei de wake até 2020. Daí 2020 foi o ano que deu a pandemia, deu todas as coisas. E eu tava andando de downhill na época e eu acabei vendendo minha bike. Aí sobrou uma grana, eu peguei um mensal com o jovem. Eu lembro dessa bike, né? Então, aí eu peguei o mensal com o jovem, foi aí que eu comecei a conhecer vocês e tal. E fiquei lá durante o mês, conheci a galera, não sei o quê. Só que no final do mês eu tava apaixonado e não tinha dinheiro para continuar. Aí eu falei com o jovem e tal, ele me ofereceu descontos para me ajudar e tal, porque eu até então eu era um dos únicos que andava em Bragança, que ainda andava em Bragança, né? Porque tinha a galera das antigas, só que não andavam mais. Então ele me deu uns descontos e tal, mas ainda assim não dava.
Daí eu falei assim, pô, me dá um trampo. Aí ele foi lá, você tem certeza? Eu falei, tenho. Daí ele, cola aí amanhã. Aí foi assim que eu comecei a trabalhar lá e andar de wake, direto. E qual que foi o desafio como operador que você encontrou? Operador, ensinar, ter didática. Então, É, o é meu maior, mais instrutor. o meu maior desafio era, era falar. Eu não conseguia falar, eu sempre fui muito tímido. Então, isso ajudou muito. Tipo, ser instrutor da aula me ajudou muito com muita coisa. Olha o Garçom ali, ó, da galera que É, tá eu ali. vi. Te ajudou com muita coisa ser instrutor. Com certeza, porque você também pensa no conselho para você, né? Sim. E outra, olhando o rolê da galera e tal, eu aprendi muita coisa também. É, isso é bom quando você desenvolve um olho clínico por causa do rolê, né? Do seu trabalho. Ó, o Sim. Nuna, fala, Nuna! Então, aí uma outra pergunta, porque você se tornou depois um rider mais completo, você foi pro barco, né? Como que foi essa Oi? primeira experiência no barco? Então, eu já tive uma primeira experiência no barco, foi em Ibiúna, de campeonato, né? E eu não fui tão bem assim, porque eu nunca tinha andado de G23 e a onda é gigantesca. Então, eu me assustei e já caí. Aí eu fui pra segunda e já caí também, viu? Aí, tipo, demorou uns meses depois pra eu voltar a andar. O ano passado eu tava andando mais, só que eu ainda não tava andando de G. Aí esse ano eu também não andei de G, eu só dei um rolê de barco esse ano. E daí eu fui pra BH, que eu fui ajudar e também eu desencanei e daí fui competir também, no intermediário. E a gente ia andar com a Paragon, que também é uma marola sinistra. E no treino de BH, eu não consegui mandar nada, absolutamente nada. Eu caí, levantei, caí, levantei. Aí eu fui desencanado para correr no outro dia e as manobras saíram. Eu não Que consegui. bom, né? Eu só não fiquei em último, fiquei feliz pra caralho. Jogo a jogo. Mas vou começar a treinar mais de barco agora, que eu tô mais na represa, então vamos tentar evoluir. Não, mas assim, você contou do campeonato, né? Mas a primeira vez que você andou de barco, como é que foi o rolê? A primeira vez que eu andei de barco de wake, foi com um magro. A gente foi lá no Guidones, lá na Toca das Maritacas, onde eu tô trabalhando hoje. E daí a gente andou de Malibu. E puta, só levei rola. Barco Rola é foda sinistra. mesmo. Tentei dar um beco, quase morri. Magro me xingando. O Magro é engraçado, cadê ele? Aparece aí, Magrones. Alguém manda mensagem aí, Então, por favor, pra ele. ele tinha que aparecer. E assim, eu até ia mencionar aqui, gente, a Feira do Wake, quem concebeu, na verdade, foi o Ginas. Antes chamava Wake Desapego, então foi ele que criou, né? E aí eu ia Então, perguntar da onde saiu a ideia do Wake Desapego. então, eu comecei a ver que, tipo, além do Facebook, né? Mas o Facebook, hoje em dia, vamos dizer assim, tá ultrapassado. Ninguém mais mexe no Facebook. Então, o Instagram não tinha e eu via muita gente que vinha perguntar de prancha usada, não sei o quê. E daí eu fui lá e criei a página Wake Desapego e comecei a postar. Só que eu não tinha muito tempo, por conta da faculdade, do trampo, as coisas da VW que eu estava começando a ajudar, então não tinha muito tempo de ficar alimentando a página. Aí a Lu foi lá e falou assim, ô Ginete, por que você não movimenta a página? Não sei o quê. Eu falei, quer pra você? Aí ela aceitou e tá aí. É, foi isso. Mas na verdade, eu não pedi a página, eu queria ajudar ele, né? Ele que falou: ah, toma pra você, tem paciência com essas coisas. Não, dá. Não, é porque é treta, gente. Tipo, dá valor, porque é muito treta. Você tem que ficar lá separando um tempo do seu dia para ir lá, postar, fazer o anúncio. E daí ir lá, isso não é só isso, porque você tem que responder proposta. Ah, não sei o que, parcela em quantas vezes, e não sei o que lá, e aquelas propostas mirabolantes, e você tem que ficar ali intermediando tudo. Então dá valor aí para a porcentagem da,
da lua aí que vale a pena. É tipo assim, o povo acha que é loja, entendeu? Cara, eu não ganho nada perto do tempo que eu gasto. Tipo, nada. Né? Então, É foda. é mais para movimentar o esporte. É Eu quase mesmo não um trabalho, vejo nada. é um trabalho voluntário praticamente. Porque o pouquinho que entra ali é só pra a gente não ficar assim humilhado, entendeu? Então, para valer o tempo que você tirou de outras coisas para movimentar, né? Eu até não tô conseguindo movimentar tanto mais lá, que eu tô tendo muita coisa pra fazer, até assim, justificando um pouco que eu tô meio ausente, mas eu tento dar o melhor, assim, do tempo que eu tenho para a página. Pô, perto de mim você faz 200 vezes mais. Valeu. E aqui uma pergunta que não quer calar. Como que é essa história de trabalhar na BW? O que é que você tem aprendido de estar nos bastidores aí da organização de eventos? Trabalhar na BW é muito legal, porque, tipo, eu sou o estagiário, né? O 06, eu faço tudo. Mas é muito legal trabalhar com os caras, Garcia, Marras, tipo, aprendo muita coisa. E outras coisas, né? As viagens, campeonatos, é muito legal e, tipo, conhecer gente. Eu conheci muito mais gente depois que eu entrei na BW do que antes. Porque, viagem para campeonato de barco, não sei o quê, a gente não tinha tanto esse contato, galera, aqui do barco, né? Agora Uhum. eu tenho. Então eu conheço muita gente. Eu acho que falta conhecer ainda muita gente que aparece para mim às vezes lá na Feira do Eco. Eu falo, uai, quem que é essa pessoa? É a pessoa do barco. E eu nunca vi a pessoa. Então. A galera tá muito separada ainda, né? E ao passar dos anos, nada mudou, né? Não tem alguém querendo juntar de novo, né? Meio que cada vez está separando mais. Isso é meio triste. Né? Tipo, eu fui É, no rolê do barco, que é o Mundial, né? E aí eu vi algumas pessoas e tal, tive algum contato com algumas pessoas, mas eu acho que só se eu colasse várias vezes mesmo para conhecer melhor todo mundo. Foi uma experiência legal. Eu apanhei também, foi um rolê tipo seu assim. Eu queria ir porque a festa é top, né? então, a festa de BH é animal. E assim, Mas minha é assim, família já tá lá. Hã? Oi? Pode falar. A minha família já tá lá, então, tipo, eu ia pra casa, visitava a família e aproveitava para ir no evento, né? Sim. Tipo, e é muito disso ainda, né? Falta muito. Falta as pessoas se juntarem, né? Cable e barco. É um esporte só. Não tem. Tipo, isso se criou, eu não sei porquê, eu nem tava no Wake ainda. Então eu nem sei da história, por que que começou essa rixa. Mas, sei lá, é um esporte que tanto o cara do cable devia experimentar o barco, tanto o cara do barco devia experimentar o cable. Uhum. Eu E, só não ando mais de barco porque, assim, a logística e o preço não me sim, permitem, né? é um esporte mais caro, lógico. Ele É. é uma divisão mais cara do Wake. Mas sempre que eu posso, igual eu mandei mensagem a última vez que eu tava em BH pro Ganso. Falei, ô Gansito, tá tendo foil aí? Que eu acho que se pá, aprender no barco é mais legal, né? Do que me lascar no cable ou tomar onda na cara e me lascar no mar também, com o kite. E eu fiz tudo errado também, né? Pegava kite de freestyle com foil avançado no meio das ondas. Eu me lasquei. Todos Frankenstein. E assim, o que que você observou da organização especificamente desses dois eventos, né? Do Mundial de Wake e do Paulista de Wake Park? O que que tem em comum, né? Que desses dois mundos, que às vezes as pessoas fazem parecer tão diferentes, que são a mesma coisa, igual a gente está falando aqui, em muitos aspectos, é muito mais parecido do que diferente, né? E como Sim. você vê essa semelhança na parte da organização aí dos eventos? Então, no formato do campeonato, tipo, é um pouco diferente, sim, porque a organização, tipo, o sistema é diferente, né? Então, o barco, tipo, demora muito mais para ir lá fazer uma volta do que o cable ir lá e fazer uma volta de um cara só. E então isso demanda bastante da organização do campeonato. Esse é o primeiro fator. E outro, tipo,
BH é a BW, né? A BW junto com a CBAW e junto com a agência Diva. Então, não depende só de mim. Eu faço a parte de organização, inscrição, não sei o que lá, lança ponto. E tinha a Carolzinha também da CBAW que ajudou bastante, a Carol Almeida. Mas a grande parte da organização é o Marreco e o Garcia. A maior parte, na verdade. O Marreco, o Garcia e o Ganso, né? Que disponibiliza as coisas lá pra gente em BH. E qual que é, eu não entendo muito bem, assim, qual que é a relação exatamente da BW com a CBEAW? Como funciona isso? Então, eu não sei dizer muito bem. Garcia, Mas você tá aí, qualquer coisa a você ajuda nós. CBAW, a CBAW é a Confederação Brasileira de Esqui Aquático e Wake. É Tá. como se fosse a WWF, só que só dentro do Brasil. Então, ela é que comanda os esportes aquáticos no Brasil. E a BW só o Wake. Mas a BW, eu tenho essa curiosidade, se você não souber, tudo bem, depois eu vejo com o Garcia também. Se a BW sempre esteve com a CBEAW ou se isso mudou recentemente? Quando eu entrei já estava, Uhum, mas eu não sei quando que mudou isso. Mas tá. teve E como uma é que época foi? assim que eu sei que não estavam juntos. Como é que foi o Paulista de Wake Park? Conta pra nós. Por esse Drake Park foi legal, foi eu e o Boitinho organizamos, né? Teve bastante gente que ajudou, bastante gente importante, Jovem, Garcia, Nuneira ajudou narrando lá. E foi bem legal ter uma experiência assim, tipo, de pegar o campeonato com o peito, assim, e tipo, experimentar umas coisas novas, que nem eu e o Boito experimentamos. Tipo, regras novas. Deu um pouquinho de confusão, mas tudo rolou. Então Como que foi isso? foi. Conta pra nós. Não, foi bem legal. Tipo, foi bem legal. Ter, pegar a responsabilidade é bem treta com o campeonato. Então, a galera que começa a falar assim, não sei o que, mas não teve isso, não teve aquilo, não sei o que lá, que eu andei melhor que o outro, não sei o que. Galera, vocês não sabem o trabalho que dá isso. Então, ver pelo meu lado, tipo, pelo lado de quem organiza, na verdade, não pelo meu. Qualquer campeonato. É treta, é difícil, não é um trabalho só de um dia, é um trabalho de meses que a gente vem organizando. E chega lá na hora cheio de variáveis, né? Pode acontecer. E... Mas foi bem legal aprender. O ano passado eu já fiz alguns sozinho, né? Sozinho entre aspas, eu e o Garça. E que o barrado estava nos Estados Unidos, e daí eu tive que fazer o Talula lá. Então foi eu, o Bernal e o Garcia, né? Que organizamos. Mas foi basicamente o mesmo serviço do Talula, assim, vamos dizer. No campeonato de Wake, a gente precisa lembrar que o esporte não é objetivo, né? Não é uma ciência exata. Então, muito do que um juiz vê de estilo, que daria uma pontuação para o atleta, o outro juiz tem uma interpretação diferente. Isso vai variar na nota final, né? Mas tem um porém aí, né? A gente tem os nossos parâmetros, né? Parâmetros de juiz. Tem o briefing de juiz, né? Que é qualidade ganha de quantidade, né? Então, a gente tem os parâmetros que a gente julga, todos iguais, né? Aí vai do juiz decidir, tipo, particularmente a manobra, tipo, vamos dizer, ele fez um backflip, vamos dar de 0 a 10. Qual foi a pontuação de você? Eu fui 5, eu fui 6, eu fui 7. E daí a gente monta isso, cada um da sua opinião da manobra, né? Sim, mas como que você quer dizer isso de quantidade mais que de qualidade mais que quantidade? Tem uma quantidade mínima, eu imagino, né? Que você tem que fazer. Então, tem uma quantidade mínima, mas assim, o cara vai lá, faz um board faz umas 15 manobras na raia, e daí ele fala assim, mas eu fiz tantas manobras, só que como que o cara lá que fez
3 ganhou de mim. Tipo, aí vai ver as 15 manobras panguando, quase caindo, ou vai lá, encaixa errado, ou vai lá e sai antes. E a do cara que fez 3, ele vai lá, pousa um board style, um backlip style, com um out bem executado. Então é isso que eu falo, qualidade ganha de quantidade. Sim, tem um percentual, provavelmente, de nota de slider, um de kicker e um de R30. E aí, se Sim, a pessoa manda bem, ainda que menos, em cada categoria, ela vai pontuar mais. sim, é. Ah, eu só não, tipo, às vezes quando que nem o cara não manda air trick, por exemplo. Air trick é 20% da nota. Aí o cara vai lá, faz uma volta style e tal, mas para competir com o outro, ele tem que fazer uma volta muito style, porque ele já vai começar com 20% da nota a menos. Uhum. Então, isso que a galera, é difícil a galera entender, é difícil explicar, mas assim, você quer entrar numa categoria que tem air trick, então você tem que fazer. O Bernal tá falando para você explicar com as categorias divididas, né? Kicker, trick e slider, né? Mas é nesse sentido que a gente está falando, né? É basicamente isso, né? Aqui, eu ia te falar, talvez abaixe um pouquinho o som, porque eu também estou ouvindo a minha voz aqui. Deve ser o som que tá alto. Melhorou? Melhorou? Deixa eu ver. Oi, som. Assim, parei de ouvir minha voz. Aí o Bernal falando, percentual de notas, número de obstáculos. É 33% ainda? Como é que tá sendo? Bom, o Paulista a gente fez 20, como que era? Era 30 e... Putz, agora eu não lembro de cor, de cabeça. Tem que pegar nas minhas coisas lá. Mas tem um percentual para cada Tem tipo um de percentual para manobra? cada. Mais slider e tem um percentual um pouco menor de kicker e menor ainda de... Isso, Bernal. Você é 10. Boa, Bernal. 45, 35 e 20. 45 seria o Exato. quê? 35 seria o quê? E 20 seria o quê? 35 é kicker, 45 é slider e 20 é hair trick. Tá. Inclusive, parece que o Nuneira ganhou sem os airtricks. Como assim? A pessoa destruiu porque sem 20% da nota? É, que o moleque ali tá com o joelho zoado, mas ainda assim a gente sabe como o cara anda, né? Tá de parabéns. Categoria sem airtrick, o Bernal tá explicando aqui que era 40 e 60. Né? No caso é rail, imagino, e kicker 60 ou é o contrário? É 60 rail e 40 Ah, kicker. tá. 60 rail e Tem 40%. mais quantidade de slider do que kicker, né? É verdade, não tem como. O que que você vê? Porque olha só, você teve a experiência de vender equipamento, experiência de organizar evento, você foi operador e você tem o lado do atleta também. E aí eu queria te perguntar qual que é o maior desafio que você enxerga tendo essa visão mais global. Como assim? O que que você vê como um desafio do Wake assim hoje, a partir dessas perspectivas pessoais que você já teve de experiência no esporte? Assim, hoje em dia, o que eu vejo pessoal ou no way que eu tô? É, a sua opinião, né, no caso. Ah, então, hoje em dia o que eu vejo é que falta um pouco de respeito sobre esporte. Que é tipo, uma coisa que a gente não, uma coisa que a gente tinha mais nas antigas, por quê? Porque a galera começava mais em barco, tinha menos cable, então a galera começava mais em barco. E aí a galera chegava e via que o esporte era treta realmente. Porque barco é treta. Chega lá, você acha que tá voando no quê? Você chega no barco, você fala, puta, sou um round. E a galera respeitava mais quem mandava as manobras, né? Quem era o real atleta. Hoje em dia, o cara vai lá no cable tal, pega umas 3 aulinhas e consegue mandar um kicker gripado. Aí, tipo, o respeito decai um pouco, porque daí o esporte em si começa a não ser tão treta, né? Para o cara que tá começando. Aí o cara já chega começando faz 3 meses que o cara começou. Já chega lá com toda a marra, não sei o quê, nananana.
e falando um monte de coisa, não sei o quê. E eu comecei a fugir um pouco da história, né? Não, continua aí. Aí o Eu cara. comecei a. Não, eu comecei a desabafar. Mas enfim, Tal. Eu não sei se eu tô entendendo. É tipo assim, você acha que a pessoa que entra no esporte, se ela teve um contato com o barco antes, ela subestima o wake do cable, é isso? não. Ela. É, superestima. Ela dá Mas ela tem uma que ter vindo do barco, é isso? ela dá uma respeitada a mais, sabe? Tipo, ela fala, puta, é treta esporte. Daí ele vê, tipo, uma asa dando um crow lá e fala, caralho, mano, o cara é monstro, animal. Entendeu? É isso que eu indico, assim, que eu falo. Não que, tipo, não tem no cable, mas é muito menos. É, tipo assim, eu vejo que o pessoal que é treta no cable, quando vai pro barco, não tem tanta dificuldade assim, né? É, Tipo, o Doca, quando ele vai pro barco, ele destrói. Às vezes ele fica um tempão sem treinar no barco e é onde ele vai pro winch, ele não, o destrói, Doc é né? animal, né? É. O Nuna mesmo, ele manda umas manobras e fala, mano, como assim? Mandou um tri que eu já vi. Um tri É, num não barco de dá. pesca. É, entendeu? Então, assim, não é tão desse jeito, mas assim, talvez eu tenha entendido. Talvez o que você está tentando dizer é, tipo, a pessoa já É, chega, acabou de começar no esporte, já quer já mudar o quer sentar mundo. na janelinha. É, isso eu vejo também. É, Aconteceu então. aqui no campeonato, num campeonato zero, uma menina que andou pouquíssimas vezes, que é do kart, queria mudar as regras do campeonato tudo. Nunca, acabou de chegar, queria mudar. É essa galera que a gente tá tendo muito agora, né? É Tá exatamente confuso, isso que. o Fofs não entendeu. Ô, Fox, brincadeira interna. Então, mas eu acho que respeito, né? É triste se a pessoa entrar no wake e não tiver respeito pelo esporte. Ela se Mas apaixona tem pelo até esporte e não tem respeito. tem galera das antigas que também assim não respeitam muito, né? Que nem tem, tipo, sei lá, o cara vai lá, manda uma manobra lá meio errada e fala que nunca aconteceu, sabe? Fala que é manobra inédita. Então, Então, é isso que eu me refiro, sabe? essa questão que eu já sei que você está falando do Angry Force, eu não vou nem entrar no mérito de se é uma manobra nova ou não. Mas eu vou entrar no mérito da legitimidade. Assim, com todo respeito, eu acho que o cara quebra, o cara anda muito bem, Fabrício. Mas a questão da legitimidade, para mim hoje, eu acho complicado falar. Existe uma manobra nova quando é questionável quem falou. Quem falou que existe uma manobra nova? O CBC. O que é o CBC? É uma associação? Não. Quem deliberou? Existe um órgão deliberativo? Não. O IWWF falou que é uma manobra nova? Não. O que está acontecendo? Então, puta, respeito pra caralho. Respeito o Fabrício pra caralho. Ele é top, não tô falando disso. Tipo, essa ele forçou. Então, ele anda bem, é um cara que anda bem. Não, não Eu acho que ele vejo lá no Sunset, forçou. ele quebra. Só que isso aí, tipo, não, tipo é um Mob Dick 5 Zit. Vamos dizer Não, é assim, nem e tô, já não, foi não tô feito em nem, cable. não Também tô nem tem o assim, vídeo gravado, entrando, tem o vídeo guardado. não tô nem entrando no mérito de se a manobra é nova ou não. Sim. Tipo, se foi boa, se foi zit, não tô entrando nesse mérito. Tô entrando no mérito de, pra mim, por não haver legitimidade, porque não existe nenhum órgão que realmente, com legitimidade, falou que a manobra é nova, esse que é o problema pra mim, entendeu? Uhum. Podia ser a novidade do planeta, mas tem que ser uma organização, gente. Não existe essa organização, esse que é o problema. Já fiz no barco, Rod's Wake. É, o Rod já fez mesmo.
Pois é, então. Isso é complicado. A Gina tá aqui. Olha a polêmica, Gina. Já tá puxando a sua orelha. Gente, seguinte, Papo Rider, meus convidados, pode soltar a língua do que eles quiserem, entendeu? Isso aqui é liberdade de expressão. Ô, Rubira, quero ver sangue. Mas a Erro, gente não quer ofender Biguinha. ninguém, não, entendeu? É tudo na boa. É só, assim, opinião pessoal. É, opinião pessoal, tipo. Mas é assim, saindo um pouco do assunto, né, do Angry Foss, a gente vai ser crucidado depois. Mas assim, eu só acho que deveria ter um pouco mais de respeito por organizações lá fora que falam, que tomam uma decisão, né? Você não pode passar por cima dos caras. Esses caras, É, o Wake é mundial, né, gente? O Wake não é o esses caras falam jabuticaba. que já foi feito, não tem o que fazer. Não tem E não como é a gente pedido, criar. e não é pedido pro dono de um cable e o dono de uma loja um certificado que você vai ser esse cara que criou. É, não é uma impressora brasileira que vai gerar uma mudança no esporte internacional, infelizmente. Não é assim. Mas, por favor, sem ficar puto, amigos, somos amigos, tá? O que mais você tem de polêmica aí, Gina? Que eu sei que você tem. Vai, Manda aí alguma. Oi? vai, fala aí. Não, me dá uma coisa para começar a falar. Tem muita coisa. Eu lembro de uma conversa sobre regras de campeonato. Hum. Porque, assim, você me falou que vocês mudaram algumas regras do campeonato do nada. Então, vamos começar por aí. Qual foi a mudança que vocês fizeram nessas regras do campeonato do nada e por que vocês fizeram isso? Na verdade, não foi muita mudança nas regras. As regras continuam, mais ou menos, continuam as mesmas de sempre. A gente mudou o formato da competição. Uhum. Então, quem fazia a classificatória de manhã, de todo mundo, e a gente fazia as finais de tarde, né? As finais de todo mundo à tarde. Que daí a galera, tipo, quem ia pra final, ia lá, podia escolher a música que ia correr na final. Essa foi a grande mudança do nada. Tá, e o motivo foi você? O Igor Boito queria, tipo, testar coisas novas. Eu fui na dele. Entendi. Mas No então mérito do Boito. testar coisas novas é ok, na sua opinião, então. Tipo, mudar um pouco o formato que a gente sempre fez. Tá, então qual que seria, existiria algum limite nessa mudança de formato aí? Para não Então, descaracterizar o esporte? esse Ou formato não? a gente teve um pouco de problema com o tempo, mas não foi o problema do formato. Foi o problema de júri, talvez júria inexperiente. A gente pegou alguns juízes novos, que nem a gente ali de juízes experientes mesmo, que já jogaram vários campeonatos. Tinha eu, Lara, Petrauskas e Yuri, por exemplo. Então foi difícil conseguir juria, porque até a galera não quer, né, chegar perto de juria. Não quer ter essa responsabilidade de dar nota para alguém, de tirar alguém do pódio. Então isso está bem difícil de achar. Essa foi a maior dificuldade do campeonato. E por conta disso, de ter juízes um pouco inexperientes, né, de tempo de nota, de tempo para raciocinar a volta do cara, então a gente teve um pouco de atraso nos horários. Esse foi o maior dificuldade que a gente teve. Sempre atrasa, velho. Oi? Qual campeonato que você já foi que não atrasou? Putz, todos que eu tinha feito até agora. Eu nunca fui num campeonato de wake que não atrasou. Você lembra o Moby? Foi top aquele campeonato. Mas eu nem lembro qual dos dois, foi os dois que eu fui no Moby. Igual, Que eu atrasaram, acho que eu nunca fui no campeonato do MOBA que você tava. Que não foi, rapaz. Acho que Foi não. sim.
Teve Não, um só, que ó, eu eu fui só coletista com a Lisa participei do Balu. MOB, só participei do campeonato do MOB em 2021 e 2022. Não, só, você tava sim. Esse campeonato que eu fui com a Letícia e com a Lisa Balu, você tava. Foi 2019, eu não tinha como andar de wake ainda. Sério? Jurava que você tava, É velho. porque, tipo, eu comecei a andar de wake em janeiro de 2020. E foi no final de 2019 o campeonato. Aqui Eu sei o por isso. Petrauskas tá te dando parabéns pela organização e boa vontade em realizar o campeonato, mas como você sentiu tendo que lidar com tudo e competir ao mesmo tempo? Isso aí foi treta, hein? Porque, tipo, mesmo que eu estivesse competindo na Pro pela primeira vez, eu tava, tipo, meio que desencanado já, porque, puta, os caras que estão na Pro, Justin, Jovem, Borelli, Davizeira que tá andando pra caralho, Bernal. Então, eu já tava meio que me colocando no último lugar. Mas ia ser legal ter competir sem pressão de ganhar, sabe? Por isso que eu aceitei o convite do Boi. E foi treta, porque teve bastante confusão, tipo, de nota e tal, porque os caras, teve uns caras que acharam que passaram, e daí vieram questionar a nota, e isso foi um pouquinho antes da minha bateria. Então, eu fiquei com tudo aquilo dentro da cabeça, e tipo, confusão e tal, e resolvendo confusão, aí beleza, aí tá, vou lá descansar para ir andar. Não, não tem juiz da Open. Vamos lá, eu e o Davi, a gente falou assim, beleza, vamos ser juiz da Open? Vamos. Vamos entrar para brincar. Beleza. A gente entrou, a gente foi juiz da Open, acabou a Open, a gente saiu correndo, eu e o Davi, pegamos a prancha, colocamos o colete com a roupa do corpo e já entramos na água. E daí eu já entrei, Desestabiliza. tipo, meu Deus, tipo, o campeonato, não sei se vai dar bom ainda. Então, a maior Desestabiliza. pressão que eu senti foi do evento em si. Com certeza deve desestabilizar porque você sai correndo. É ruim, né? Você já vai. O coração amigo. Mas assim, parabéns por ter encarado o desafio de ter competido na Pro. Obrigado. E aí eu ia te perguntar como e qual que é o segredo dessa evolução rápida que você teve aí nos últimos tempos, porque normalmente a pessoa tem um ritmo de evolução no wake e esse ritmo começa a diminuir porque o nível de dificuldade das manobras começa a aumentar, né? E aí, nos últimos tempos, não sei se é impressão minha, mas parece que você aumentou o seu ritmo de evolução. Eu queria saber qual que é o segredo por trás disso. É coxinha? Um pouco. Nunca deixei minha coxinha de lado, o café da manhã dos campeões. Mas assim, até o ano passado, eu acho que um pouco antes de eu entrar no MOB de volta, que o jovem tinha me chamado de novo, eu, eu realmente tinha sentido essa decaída no meu rolê. Tipo, eu tava estagnado, não tava conseguindo aumentar, mas também não tava diminuindo. Então eu tava me sentindo estagnado mesmo. Aí eu voltei a treinar, quando eu entrei no MOB de novo. Voltei a treinar e comecei a evoluir de novo. Comecei a evoluir em técnicas, na verdade, não tanto em manobras, mas sim em técnicas, de ver o jovem andar todo dia, que é um puta aprendizado. E aí teve, acho que o maior marco que teve foi quando eu acertei o Promove, meu primeiro Promove. Porque é a manobra que eu sonhava fazer desde quando eu comecei a andar de wake. Aí aquilo me deu um puta ânimo de andar. Aí veio a ProLife, começou a me patrocinar, aí o Jovem começou a dar parceria comigo também, com a Hyperlight BR, e isso tudo dá um ânimo, sabe, pra gente continuar indo, continuar treinando, continuar tentando manobra nova. Então, meio que foi isso. Foi incentivo e, sabe, pilha, por conta da galera que tá acreditando em você. E você já teve que lidar com uma limitação no seu corpo, tipo uma lesão, dores e tal, e mesmo assim, o campeonato tá chegando, então eu tenho que ir, ainda mais agora, né, que
você ter parcerias coloca um pouco de pressão também nesse sentido? Como é que é isso para você? Putz, eu já tive uma vez que eu detonei meu tornozelo ano passado. Até eu ia competir no Naga, eu ferrei ele treinando pro Naga. Aí até o Gabs que me ajudou a tirar na água e tal. E aí eu fiquei uns meses sem andar. Mas depois disso, mais nada. Graças a Deus, olha aí pra você ver essa coxinha. Eu acho que tem umas coisas aí nessa coxinha. Coxinha de whey. Eu quero comer essa coxinha aí, vou voltar a comer carne. E qual conselho você daria, né? Porque eu acho que você já deve ter aprendido muito também com o jovem na parte da loja, né? Qual conselho você daria para as pessoas escolherem melhor o seu equipamento de whey? Então, o que eu sempre falo, né? Aonde você vai andar e o que você gosta mais? Você gosta de kicker ou você gosta de slider? Se você gosta de slider, então procure uma prancha mais flex, que tenha um rocker um pouco menor, que você vai sentir mais obstáculos, você vai conseguir dar mais press. E aí, tipo, eu indico uma prancha bem sliderzeira, sabe? Agora, se você curte, é um cara que curte mais kicker e tal, do joelho, por conta do pouso. Então, você vai. Repete rapidão, porque cortou sua voz. Se você gosta um pouco mais de kicker, então começar pelo quantos quilos você pesa. Beleza. Você pesa, sei lá, 70 quilos. Vamos lá ver, tipo, e qual que é a sua altura? A sua altura é mais ou menos 1,70 m. Eu começo a indicar uma prancha um pouquinho maior pro cara, que ele vai sentir menos pressão no joelho, porque prancha maior, você sente menos o pouso. É um pouso mais macio. E uma prancha um pouco mais rígida, né? Com um rocker maior. Porque ela vai entrar mais na água e vai amortecer mais o pouso. Uhum. Então, diminuindo muito mais o risco de você ocasionar uma lesão de joelho ou tornozelo. Legal. Então fica a dica aí, quem tá olhando o equipamento de wake. Galera, alguém tem pergunta? Olha a Bia falando isso, que é vontade de fazer. Parabéns, Gina. Olha, tem vários parabéns, eu já li para você aqui o do Petrauskas. Gina é brabo, já me ensinou muito. Pedro Perla. Ah, esse aí já foi muito irritadinho no começo, mas daí eu dei uns xingos nele lá, eu peguei as manhas dele. Como é que é? É que assim, quando o cara tem aula comigo, geralmente eu não amenizo com o cara, tipo, eu falo mesmo. Então, se o cara tá fazendo alguma coisa de errada, eu falo, mano, para, que você vai se machucar. Eu realmente falo, porque é melhor você falar grosso pro cara e ele parar, tipo, mesmo ele ficando bravo com você, do que depois se machucar e dar problema. Então, que nem ele era meio irritadinho, Pedro Perna. Então, peguei lá um dia no começo que ele tava lá, no meio de todo mundo tava entrando nos obstáculos, tal, dos amigos dele, e eu falei, não, você não vai entrar, se você entrar de novo, eu vou te cortar. Mas depois disso, ele veio mais calminho já. Ele falou aqui, tomei esporro também. Pergunta do Hot Wake, próxima trick na marola. Próxima trick na marola. Hum, Nose Scarecrow. Aí sim, Wake to Wake. Qual cable gostaria de conhecer? Pergunta do Cable que Petrauskas. eu gostaria de conhecer, Val gosta. Nossa, nem me fala, hein? Mas gostaria de Hypnotics. conhecer. Oi? Hypnotics. Lá, Turquia. Nossa, olha, Qual mais eu perguntas que espero tem? ainda aí, hein? Vamos ver se tem mais perguntitas. Ginas, vai pensando aí se tem alguma coisa que você quer compartilhar, se você esqueceu.
Um pernilongo aqui do rodeando. Acho que não temos mais perguntas. Qual Ali a dieta organizando. de um campeão? Já voltamos na coxinha aqui, o Petrauskas. Ali o Borelli. Isso, além de organizar e fazer o Champions competir, ainda me pilhou nos Airtrix de Bravo. A gente fez um aulão lá de artric, eu e o Borelli lá no Bro. Ficamos lá, eu, Borelli e Yuri, fazendo artric sem parar lá. O Borelli tomou uns rola. O Pedro Perla tá perguntando como não sair de eixo na hora de mandar os invertidos. Então, primeiro, você tem que estar mandando os dois invertidos básicos que tem, que é backle, né, heel backle e tanto. Porque daí você manda eles várias vezes e tenta mandar grebado, que daí você vai começar a ver o tempo do invertido, começar a enxergar o invertido. Então, aí você vai começar a não sair de eixo, por quê? Porque você vai estar no controle. Porque a maioria da galera que vai dar um invertido vai lá e fecha o olho e joga. Aí você não tem noção onde você tá. Às vezes você acerta e às vezes não. Então, essa é a primeira dica que eu falo. Tipo, tenta esses básicos primeiro, com grab e tenta abrir o olho. Que daí você vai começar a Uma coisa enxergar onde você tá. eu não sei se ele já manda ou se ele não manda. Mas se ele não manda e ele está, por exemplo, tentando aprender o tanto, qual que é a minha dica? Uma coisa que aconteceu comigo quando eu estava aprendendo é que eu acidentalmente girava o ombro e caía de bode. Então, uma coisa que me ajudou muito foi pensa que você está jogando futebol, cara, e você vai dar uma cotovelada no filho da puta atrás de você aqui, ó. Ei! Não façam isso no futebol, tá? É só uma zoeira. Mas assim, você vai dar uma cotovelada mesmo para você alinhar o seu ombro com o cabo. Que isso vai te ajudar a deixar o corpo certinho. Para você não virar de bode, pousar de bode mais. Eu falei isso com uma pessoa, não lembro qual que é o nome da pessoa, mas estava no CBL a última vez que eu fui. E a pessoa fazia isso direto. Eu fiquei olhando e falei, cara. Aí na hora que a pessoa passou perto de mim, eu falei, mano, faz isso aqui, ó. Finge que você vai dar cotovelada no nego atrás. E a Essa pessoa, dica a aí, próxima. Hã? essa aí eu nunca tinha ouvido. Não, é minha mesmo, porque eu venho de futebol, né? Mas, mas eu não bati nos outros, não, prometo. Mas assim, aí o cara pousou a próxima. Falei, tá vendo? Olha lá, o Fofinho mandou qual o maior erro quando a galera começa a mandar invertido. Primeiro, Antecipar. se você está começando faz pelo menos 4 meses, não tente ainda. Essa é a primeira dica. Mas o maior erro quando a galera começa a mandar invertido é fechar o olho e achar que vai virar. Sabe? Tipo, fechar o olho aqui e jogar. Ou fechar o olho e virar. Porque você não vai continuar o giro. O segredo do giro é olhar para onde você quer ir. Então, se você quer mandar um tantrum, olha para trás. Tenta jogar a cabeça na nuca. Se quer dar um frontal, olha para baixo. Nem uma cambalhota na cama elástica. Esse é o maior erro que eu vejo. Então, eu vejo o erro também da antecipação pela ansiedade. É, E essa questão de Lu? olhar. Né? Esse foi um que eu tive também, que eu sempre tenho que lidar com ele, eu tenho que sempre pensar, entendeu? Se eu for sem pensar, sabe assim, quando você vai desleixo, antecipa um pouco. Mas uma coisa que eu acho também, essa questão de olhar. Às vezes na ansiedade de ver o que está acontecendo, no caso do tanto mesmo, isso é uma das causas de você virar de bode. Você vira a cabeça para o lado em vez de virar ela para trás. E isso faz com que você pouse de bode. Então, a questão da cotovelada para trás vai te ajudar a não fazer isso também. Mas você tem que lembrar da cabeça, se não funcionar só a cotovelada. É que eu não sei muita da dica assim de começo de mandar invertido, porque eu nunca ensinei alguém a mandar invertido do zero. Eu sempre ajudei a aprimorar. Então, quem fazia isso era o Jojo. Ele sabe ensinar bem a galera a começar a mandar invertido. Se quiser aprender,
vai lá no Naga que ele te dá umas aulas. Ô, Petrauskas, Scarecrow no Wake Style, valeu. Mano, eu antecipava muito no começo. Então, assim, realmente, por isso que eu falo. Velho, eu não tenho que ter vergonha, não. Eu fazia, velho. É parte do aprendizado, ser Howling, entendeu? E aí, agora tá melhor, mas sempre eu tenho que prestar atenção, sim, sabe? Se eu for. Por exemplo, eu não bebo para andar de wake. Eu sei que funciona aí para algumas pessoas, talvez até ajuda. Não sei qual é a sua aí, deixa aí no chat a sua opinião. Te ajuda ou te atrapalha tomar uma para andar de wake? Qual que é a sua, Gines? O quê? Atrapalha ou ajuda para andar de wake? Tomar uma. Puta, me atrapalha. Eu se eu for entrar na água, eu não posso tomar um Red Bull que me atrapalha. Eu tomo depois de andar. Sei lá, eu entro muito pilhado. Até o Red Bull me atrapalha, sei lá. Eu tenho que entrar de cabeça firme. É, então, o pouso eu acho que atrapalha muito. Atrapalha esse timing aí, dá mais tendência de antecipação. Você tá meio ansiosa na água, no caso. Sim. Às vezes Ah, você tá muito lemos. eufórica, né? Porque geralmente quando você tá bebendo, você já tá com a galera lá, eufórica e tal, não sei o quê. Aí você cai pra água, você já fica muito afobado. Lemos comer 8 salgados e 2 cocas. Ele nunca viu isso, mas o Bruninho já. Lá em Goiânia. É, o Bruninho calculou quantas eu comi. Puta merda, cara, eu perdi as contas. Ó, o Petrauskas, a Mi vai virar fotógrafa oficial de Wake? E aí, Mi? Vai virar o fotógrafo oficial de Whey? Ah, tá falando que não, só nas horas vagas. O Borelli falou que atrapalha tomar uma. Não é? Ele ainda? Por que ele ainda? Ele nem bebe. Não, já é meio doido. Então atrapalharia com certeza, porque se ele não bebe, ele é fraco, né, velho? Ah, Lucas, você nem bebe. Gente, acho que deu ruim. Vamos finalizar a live aqui. Obrigada a todo mundo. Foi top. Acabou a bateria. Ô, lasqueira. Nem para ligar na tomada fazer a live. Eu vou indo que eu acho que ele não vai voltar. Obrigada a todo mundo que participou aí. E até a próxima. Beijos.